Exemplos do passado, lições para o presente. Reflexão baseada em 1 Coríntios 10, versos 1 a 12. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma água espiritual, pois bebiam a água da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso eles morreram no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber diante do bezerro de ouro, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela picada das serpentes. E não se entreguem à murmuração, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Portanto, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, se utilizou bastante deste recurso chamado ilustração. Este recurso é como uma janela que se abre e deixa passar a poderosa luz do sol, dando embasamento, clareza às suas teses e ensinos. Podemos perceber que a ilustração mais comum usada por ele foi, sem dúvida, a nação de Israel. Este servo do grande Deus permeia as suas cartas com exemplos do passado para fazer os seus ouvintes refletirem sobre a ação de Deus no presente. Na sua carta aos Romanos, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versos 4. Meus irmãos e irmãs, este alerta é deveras significativo e importante para nós hoje. Quando olhamos as ações de Deus no passado com o povo de Israel, podemos ter um vislumbre de como Deus age no presente com a sua amada igreja. Corinto era uma cidade muito importante naquela época. Sua posição geográfica estratégica dava ao seu porto e comércio uma elevada proeminência. Por conta disso, era uma cidade cosmopolita, onde se podia encontrar pessoas de todas as nações, cheia de templos dedicados aos mais diversos deuses da mitologia grega. Corinto era uma cidade muito religiosa. Neste contexto, estava a Igreja do Senhor, como um poderoso farol que ilumina as trevas. Percebam que não foi fácil para esta igreja se manter pura em meio a uma sociedade que aceitava com normalidade a libertinagem e a idolatria. Resguardando as devidas proporções, hoje não é diferente. Há muitos costumes e práticas pecaminosas que estão sendo aos poucos colocadas como normal na mente e nos corações. Mas isso já estava previsto pela palavra do nosso Deus quando disse: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ai dos que dizem que as trevas são luz, e a luz trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, verso 20. Ou como disse Pedro na sua carta: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactaciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade e de religiosidade,
negando-lhe, entretanto, o poder e a eficácia. 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Meus irmãos e irmãs, Paulo procura aconselhar e alertar os seus ouvintes para o perigo desta dupla posição dos crentes de sua época. Para isso, ele se utiliza do exemplo do povo de Israel, que também viveu assim e foi duramente castigado por Deus. Portanto, as suas palavras de alerta não são para aqueles que estão no mundo, mas para aqueles que estão na igreja e insistem em viver nas práticas do mundo. Percebam que ele faz menção de 3 grandes bênçãos que aquele povo vivenciou. Todos foram conduzidos pela nuvem, todos passaram pelo Mar Vermelho e todos beberam da mesma água espiritual que saía da rocha, que era Cristo. Apesar de experimentarem todos esses milagres, prodígios e de serem povo da aliança, mesmo assim, eles praticaram coisas que desagradaram em muito o Senhor que os tirou do Egito. Por conta disso, muitos morreram no deserto e na caminhada. Meus irmãos e irmãs, algo semelhante continua acontecendo em nossos dias. Infelizmente, muitos estão morrendo espiritualmente nesta caminhada rumo à Canaã celestial. À semelhança do povo do passado, há muitos participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Qual será o fim destas coisas e atitudes? Paulo nos adverte dizendo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, versos 21 a 23. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes em nosso propósito de servirmos ao Senhor como Ele deseja ser servido. Que sejamos sempre constantes na prática da obediência, da santidade e do temor. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas que receberemos um grande galardão na eternidade, a vida eterna. Que a maravilhosa graça do Senhor, do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.